Inclusive, a gente teve também uma notícia aqui no campo nacional, mas vinculado à Palestina, que foi a entrevista do jornalista brasileiro Breno Altman com o Osama Hamdan, representante do Hamas. A entrevista foi feita pelo portal Opera Mundi e entrevista muito importante que ocorreu aí próximo ao marco de 15 dias do conflito entre Israel e a Resistência Nacional Palestina. A gente vai passar aí um trecho para que a gente possa conferir, Ana. And then, could you explain to us what Hamas targets were with the attacks carried out in Israeli territory on October 7th? Well, it's clear that this new Israeli government, led by Netanyahu, have declared its position clearly. They will undermine any chances to build a Palestinian state. And they will make an end for all the postponed issues after Oslo Agreement. As everyone knows, when Oslo Agreement was signed, all the important issues was postponed under the name of final negotiations. That includes the issue of the holy places in Jerusalem, the city Jerusalem itself, the lands in West Bank, the state of the Palestinians, the borders, the water, and the economics. So this government has a clear program, was announced as a program in the Knesset, the Parliament of Israel, that they will take over the most important holy places, Al-Aqsa Mosque, and they will work in the upcoming years to Judaize the city, the holy city, the old cities, mostly from the Arab, Muslim, and Christian population. They want to remove it and to replace it by people who came from everywhere as Israelis. And they start a program for building more new settlements in West Bank. And they will take, according to that, over 60% of the Palestinian lands in West Bank. This will not allow any chance for a Palestinian state. And they want to bring 1 million people from outside to live in West Bank. And they will continue putting Gaza under the siege, and they will make harsh actions against the people who are in the jails. According to the political contacts, we warned everyone that this will create more troubles. It will not be helpful for the stability in the region. No one listened. The Israelis continued that. So there was a militant action for two things. First, to show the world that the Palestinian cause is not over. We as Palestinians are still standing, resisting the occupation, and we will do all the time this until our national goals are achieved. The second issue, we have to bring this struggle to the first point. Some people, mainly the Israelis, try to say that this fight is because those Palestinians don't believe in peace, or those Palestinians cannot understand how it will be useful or beneficial for them to live. So we have said clearly that the ugly face of the occupation has to be uncovered. And I think everyone saw this occupation army, how he acts when he faces the resistance. And because they are cowards, and because they are acting like this, they have killed more than 6,000 civilians till now in 14 days. 65% of them are women and children. A gente vê aí como que a ação do Hamas, primeiro, não foi uma ação ensandecida, sem propósito, de um grupo terrorista sanguinário, como o monopólio de imprensa tenta convencer, tenta dizer, tenta, propagandear para todo lado, mas não foi uma operação militar, como a gente já falou aqui, além de planejada no seu âmbito militar minuciosamente, uma ação com propósitos políticos muito claros, muito bem definidos. E os dois objetivos centrais aí que o Osama Hamdan coloca, que foram os objetivos da operação, mostrar que a causa palestina não acabou
e trazer de volta esse conflito para o centro do mundo foram plenamente atendidos, sabe? Então, primeiro, uma operação com objetivos políticos muito bem definidos, inclusive muito justos, e que atingiu centralmente o seu objetivo. Então, mostrar que a causa palestina está viva. Além de ter mostrado, levantou as massas populares de todo o mundo para voltarem a se unir de forma extremamente ativa em torno da causa palestina. Foi além do objetivo definido. E, em segundo lugar, trazer o conflito de volta à tona, não há um. Se a gente pegar só os jornais, e a gente sabe que os jornais são talvez uma das partes menos importantes desse fio, mas se a gente pegar, com todo o respeito ao nosso trabalho, inclusive, mas se a gente pegar, não há um jornal do monopólio de imprensa ou da imprensa popular que não fale desse conflito diariamente. E aí as instâncias que são tidas como mais importante, a ONU ou o que quer que seja, essas instâncias que são tidas como as mais importantes também só têm discutido isso desde o dia 7 de outubro. Então os objetivos foram plenamente atendidos. Aí eu queria destacar só isso da fala do Osama Hamdan, mano. Não, e é importante trazer esses aspectos, levantar esses aspectos da fala do Osama Hamdan, porque a Palestina, ela voltou ao centro do debate e, na verdade, se levanta a questão de que ela nunca ficou fora do debate. Ela sempre ficou ofuscada pelo monopólio de imprensa, ofuscada pelas ações do sionismo ali na região da Palestina. E, de fato, esse sentimento justíssimo de justiça que o povo palestino busca me faz refletir sobre outra coisa. Que a gente vê o monopólio de imprensa falando que as massas na Palestina não apoiam a resistência nacional palestina e seus grupos integrantes, tal como o Hamas, tal como as brigadas de Jenin, tal como outros grupos ali que têm atuação na resistência nacional palestina. O que acontece, na verdade, é que esse fato do dia 7 de outubro, que além de ter sido muito bem planejado, como você bem colocou, Henrico, ele levantou e elevou muito a moral e o espírito de combate dessas massas que têm se colocado de prontidão para resistir pelo seu território e conquistar novamente, retomar essas terras, esses territórios que foram anexados e que foram ocupados ilegalmente pelo Estado sionista de Israel. E aí esse aspecto político que o Osama Hamdan traz é justamente muito necessário de se ter em mente do porquê o sionismo está agindo dessa forma em relação aos palestinos, suas justificativas torpes para poder promover a barbárie contra esse povo, um genocídio contra esse povo, extermínio das massas palestinas, e o sentimento justo pela sua libertação nacional, pela sua unificação nacional, portanto. Então, a gente ter isso muito claro em mente é muito importante. A gente vai passar agora mais uma parte da entrevista para a gente conferir. Hamas target the party which was happening close to Gaza, the rave, the party which was happening close to Gaza? Well, this is the issue of the party, which is part also of the Israeli propaganda. I want to tell you that some people, men and women, who were participating or celebrating in the party, in their testimony in the media, they have said, we were partying, we saw the militants, they passed, they didn't attack us, then there was a shooting against them from the Israeli side, some of them was killed and some of our friends were killed. If someone wanted to target the party, that means at least dozens of people will be killed. They are talking about the party, but without saying who killed who. I believe the party was not the target. The target was the Israeli army. And this is why the Israeli army is killing the Palestinian civilians. He wants to make a revenge for being killed, humiliated by the resistance. The Israelis, they know for the first time in their history, they saw their historical tank, Merkava, being destroyed by the resistance.
they saw their main leadership of Gaza Brigade was destroyed completely by the resistance. They saw their soldiers being killed or escaping from the field because of the resistance. They want to cover that fact by saying that propaganda. The civilians were killed, we will kill the civilians in order to keep the image of the Israeli army as an army who can win the fight against anyone. According to multiple Perfeito também sources, Hamas pedir para pausar o vídeo mais uma vez, mas perfeito também o posicionamento dele. Primeiro, desmascara, né, toda a propaganda sionista sobre as supostas atrocidades cometidas pelo Hamas. E a gente ainda poderia entrar no debate sobre o que uma rave está fazendo do lado da faixa de Gaza, como a gente discutiu também com uma das convidadas aqui, a jornalista Lucilena Issa, uma rave de sádicos, mas a gente não precisa nem entrar nisso agora, sabe? É um posicionamento que desmascara ali a propaganda do sionismo e também revela perfeitamente qual que é a intenção do Estado sionista de Israel agora. Então, foi completamente humilhado pela resistência nacional, como coloca o próprio Osama Hamdan, sofreu uma derrota tática ali que não sofria há décadas, uma derrota, a gente poderia colocar talvez sem precedentes, que o Estado sionista de Israel sofreu nesse contra-ataque da resistência nacional palestina no dia 7 de outubro, e agora o Estado sionista de Israel se vê na necessidade ali de promover esse massacre desenfreado contra o povo palestino como uma tentativa de dar um recado, que ele não pode, claro, o inimigo completo dos povos árabes ali no Oriente Médio não pode ficar tão desmoralizado quanto está agora depois dessa humilhação da resistência nacional. Só que, é claro, também não pode dar o recado tão pesado quanto gostaria, porque o recado tão pesado quanto gostaria vai desencadear uma onda ainda maior de revolta e de levantes anti-imperialistas por todo o Oriente Médio, e o recado mais pesado que poderia dar é invadir a faixa de Gaza, e aí a humilhação e a desmoralização só vão crescer. Então, novamente, um posicionamento aí muito bem colocado do Osama Hamdan, líder, né, um dos líderes aí do Hamas, membro da comissão política do Hamas. Representante, Ana. Não, e só complementar o que você falou, de fato, essa questão da propaganda ela é muito importante de ser denunciada, o seu caráter, porque a gente vê o papel da imprensa, afinal de contas, em tempos de guerra. Como a imprensa, o monopólio de imprensa a serviço do imperialismo, a serviço do Estado sionista de Israel, faz questão de compactuar com todas as mentiras que o Estado sionista de Israel e o seu amo, o imperialismo Yankee, produzem. A gente viu aquela falaciosa questão sobre os ditos 40 bebês decapitados que a própria Casa Branca teve que desmentir o seu presidente, o Joe Biden, diante do absurdo que foi o próprio presidente do imperialismo dos Estados Unidos fazer uma declaração desse nível. E aí a gente vê também outras formas de propaganda sionista que têm sido colocadas, e uma questão importante. O senhor Hamdan, ele vai colocando ali quais são os alvos muito claros que o Hamas tem. Em nenhum momento ele fala de promover massacres, matanças contra civis. Os alvos são muito bem definidos. Os alvos são aquilo que o Estado de Israel tem para promover o seu genocídio contra o povo palestino. Então, o que o Hamas e os grupos da resistência querem? Dar respostas ao sionismo e ao imperialismo Yankee. Em qual sentido? De elevar a luta do povo palestino, a sua luta de resistência. Isso é muito chave, porque, de fato, Henrico, eles foram desmoralizados. O seu domo de ferro foi desmoralizado, não é inquebrantável, não é incorruptível. Na verdade, o Hamas e esses grupos da resistência estavam infiltrados ali desde o início, assim, pelo menos 2 anos atrás, estudando como o sionismo age em relação ao povo palestino, e agora está escancarado para o mundo inteiro, para quem quiser ver.
como o sionismo age, como o imperialismo yankee age em relação aos povos oprimidos do mundo. E é uma baita lição para os povos oprimidos do mundo inteiro, de que eles são capazes de vencer essa luta. Afinal de contas, a resistência não tem dado sinais de arrefecimento. Pelo contrário, todos os passos dados pela resistência nacional palestina são passos muito bem calculados e que mostram um estudo vigoroso acerca do seu próprio inimigo, que é o Estado sionista de Israel. Ana, a gente tem alguns comentários muito importantes e pertinentes aqui no nosso chat, mas antes de ler esses comentários, inclusive sobre essa entrevista, saudar a postura do jornalista Breno Altman, o jornalista e fundador, inclusive, do Opera Mundi. Com essa entrevista ele dá ao povo brasileiro, ao público dele, condições de compreender perfeitamente, como a gente já comentou, as motivações patrióticas do Hamas e o papel do Hamas e também das brigadas de Al-Qassam, a organização militar do Hamas, na luta de libertação, na luta pela independência nacional do povo palestino. Inclusive destacar e denunciar que o Breno Altman, que como a gente acabou de ver, tem cumprido um papel importantíssimo e fundamental no campo, né, do jornalismo progressista, ao evidenciar a aliança do sionismo e do imperialismo yankee, o Breno Altman tem sido alvo de perseguições e ameaças de morte por conta do seu trabalho fundamental, do seu trabalho importante. Na semana passada, o Breno ele foi ameaçado por sionistas que estavam organizados num grupo de WhatsApp intitulado Jew Politics, políticas judias, e eles chegaram a discutir nesse grupo, veja, meios concretos para, entre aspas, calar a boca de Breno. Dentre os meios ali optados, elevados pelos sionistas, estava a possibilidade de espancamento do Breno e assassinato dos seus familiares. Então, um absurdo o que está sendo discutido, uma ameaça nítida contra o Breno e a família do Breno, justamente pela importância do trabalho fundamental dentro do jornalismo que o Breno está fazendo. E aí esses ataques são, claro, uma forma desesperada, uma forma ridícula, bem aos modos, né, inclusive, do chefete desses sionistas, o Netanyahu, de tentar calar aqueles que se opõem à agressão sionista, que se opõem aí ao sionismo. Mas, claro, como inclusive o Breno deixou muito bem claro nessa entrevista, todos esses esforços condenáveis e absurdos têm sido inúteis aí para deter o compromisso do Breno com um jornalismo honesto, um jornalismo progressista. Então, saudar aí a postura, a decisão do Breno e a entrevista muito bem conduzida e a solidariedade também, claro, com as ameaças sofridas, Ana. Não, e é muito importante mesmo, tal como o Henrico colocou, eu também gostaria também de saudar a iniciativa, a postura e também tudo que o Opera Mundi também tem feito nesse sentido, né, em relação à guerra que tem acontecido agora na Palestina, e a postura do Breno Altman, porque nesses tempos em que a Palestina está sendo brutalmente agredida, é preciso que os jornalistas verdadeiramente democráticos, verdadeiramente progressistas, se coloquem à disposição da luta palestina no sentido de desmascarar o que tem acontecido com esse povo secularmente e todas as mentiras, todas as falácias, todo o terrorismo que o Estado genocida de Israel tem cometido contra os palestinos durante todo esse tempo, principalmente agora que a guerra tem escalonado para um outro nível. Então é muito importante esse jornalismo democrático, esse jornalismo progressista que tem se colocado à disposição aí da luta desses povos tão oprimidos, e em particular da luta do povo palestino.